Olá, eu sou Sheila Bruna Ferreira da Silva e vou falar do trabalho de português do curso de Medicina da UNIRG. E é um artigo, os elementos pré-textuais, é o título, credenciais dos autores, resumo e palavra-chave. As formas pré-textuais desse texto é o título, com a perspectiva do panorama epidemiológico de câncer de boca no Brasil, publicada na revista Medicina da USP, entre novembro e dezembro de 2020. Aqui são os colaboradores, escritores, pesquisadores, né? E temos, além do resumo, tanto em português como em inglês, eu acho que esse resumo, ele abrangeu o seu objetivo, que é dar uma noção ao leitor o que o texto quer dizer, para ver se ele se interessa ou não em ler. Eu acho que resumiu, foi sucinto, ok? E aqui são as palavras-chave, essas são as partes pré-textuais. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte textual de um artigo científico em relação à introdução. O artigo, ele fala sobre uma generalização em relação a como é o câncer de boca e tal, a epidemiologia, tratamento e começando. O câncer de boca é uma doença crônico-degenerativa. Ela vai acometer as vias aerodigestivas, a língua, assoalho da boca e lábio inferior principalmente. Vai ter um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. E, mais importante, ele tem uma alta agressividade e mortalidade, sendo necessário sempre um estudo epidemiológico dele. Agora vamos falar um pouco sobre epidemiologia. O que seria epidemiologia? Na etiologia, você vê que epi é sobre, logia, estudo. Então, é estudo sobre uma doença, a doença que está na população. Isso é muito importante para depois você saber as causas dessa doença e depois levar isso para a população. E o artigo demonstra umas causas do câncer de boca. Então, em relação à epidemiologia do câncer de boca no Brasil, ele tem aumentado muito o número de casos no Brasil e no mundo, ele tem alta incidência e alta prevalência no mundo, é mais comum em homens que estão entre 40 e 70 anos de idade e está muito relacionado aos hábitos de vida. Então, uma pessoa que tem o hábito de fumar, o alcoólatra, né, baixa renda tem uma maior chance, é um fator de risco, mas tem fatores protetores, como dieta, alimentação adequada e atividade física. E também, em relação a hábitos de vida, estão relacionados ao HPV. A presença do HPV também é um fator de risco para câncer de boca. Vou falar sobre a clínica e o diagnóstico. É importante frisar que é um quadro clínico variável, entendeu? Então, a pessoa pode ter vários tipos de lesões presentes na boca e essa lesão tem que permanecer por mais de 2 a 3 semanas. Então, lesões que não cicatrizam, manchas vermelhas esbranquiçadas, nódulos na região, o paciente vai apresentar rouquidão, dificuldade de mastigação, de deglutição, né? E essa agressividade presente, ela está muito relacionada com um diagnóstico tardio, entendeu? Às vezes o paciente não percebe, vai deixando, e isso pode levar à malignidade. Esse diagnóstico vai ser feito clinicamente e pelo exame citopatológico. Você vai ver alterações nessa lâmina, né, o médico, e vai conseguir fazer um diagnóstico. E é importante frisar que um diagnóstico precoce é melhor do que um tardio, né? Nesse caso, que está relacionado, o diagnóstico tardio está relacionado a uma agressividade. Em relação à introdução, o artigo, ele cita sobre tipos de tratamento, e o tratamento vai ser cirúrgico, né? Você vai fazer a ressecção dessa lesão, se possível, associado com uma quimioterapia, né? E aí vai depender do prognóstico desse paciente, como vai ser feito esse tratamento. E ainda na introdução, o texto fala qual é o seu principal objetivo, né? Qual é o principal objetivo? É proporcionar uma melhor compreensão dessa doença, apresentando as perspectivas com o intuito de traçar medidas preventivas, que seria o objetivo da epidemiologia, né? E que possam modificar os indicadores epidemiológicos da neoplasia de forma positiva, além de um diagnóstico precoce para que se tenha um melhor prognóstico desse paciente, né? E além disso, criar mecanismo que otimize as diferenças modalidades de tratamento, para que o índice de mortalidade de indivíduos com o diagnóstico diminua a partir dessas perspectivas. E é isso. Meu nome é Jaciane Barbosa e eu vou apresentar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados nesse artigo. Bom, o artigo em questão ele é de caráter transversal, descritivo
e retrospectivo, ou seja, descreve o estudo a partir dos aspectos em um curto período de tempo, com análise de dados baseados em registros passados até o presente. Bom, ele tem uma abordagem quantitativa, onde os dados e estatísticas foram colhidos a partir do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Essa ferramenta tem como característica principal a função de ferramenta de operacionalização dos indicadores de saúde. E para a localização dos dados necessários foi utilizado o CH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. E a principal função do CH é catalogar todos os atendimentos procedentes de internação hospitalar que foram financiados pelo SUS. E a partir desses processos, gerar um relatório para que os gestores possam fazer o pagamento ao estabelecimento de saúde. Bom, na pesquisa acessou-se o tópico morbidade hospitalar do SUS por local de internação abrangendo todas as regiões. Os termos utilizados foram neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe. Todos esses termos estão contidos na lista de morbidade do CID-10, que é a classificação estatística internacional de doenças ou problemas de saúde. Na pesquisa, as variáveis empregadas foram o número de internações, sexo, cor, raça, faixa etária, número de óbitos e letalidades, sempre levando em consideração o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2018. Bom, na pesquisa, os resultados foram extraídos em arquivos CSV e transferidos para o programa Excel, para então a construção da planilha eletrônica, a qual foi responsável para a conversão dos dados numéricos em valores percentuais. Bom, vale ressaltar que o termo neoplasia maligna do lábio, cavidade oral e faringe, ele inclui todos esses outros aqui. Bom, e com o intuito de realizar as discussões dos dados, foi executada uma revisão de literatura acessando-se essas bases de dados, além de publicações do Instituto Nacional de Câncer. Quanto aos descritores do artigo, foram utilizados câncer de boca e Brasil. Após a seleção dos artigos foi feita a leitura, análise e discussão com as informações obtidas na pesquisa. Olá, eu sou o Arthur Olegário e eu vou falar um pouquinho sobre os resultados deste artigo. A partir do levantamento feito no sistema DataSUS e no sistema de informação hospitalar, foi possível verificar que no período de janeiro de 2009 e dezembro de 2018, houveram 264.829 casos de internação relacionados a câncer de boca. Neste gráfico acima, que relaciona o total de internações por região brasileira, é possível constatar que o Sudeste liderou com 46,31%, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e, por fim, a região Norte, com apenas 2,26% do total de internações. Outro fator também analisado foi o sexo, e a população mais afetada foi a população masculina, com cerca de 72% do total de casos de câncer de boca. Quando analisado a variável faixa etária, foi possível perceber, de acordo com este gráfico acima, que as faixas de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos juntas representam mais da metade do total de casos de internação por câncer de boca. Sendo que de 50 a 59 anos corresponde a 28,99% dos casos e de 60 a 69 anos a 24,51% dos casos. Também foi percebido que nessas duas faixas etárias houve uma predominância muito maior no sexo masculino, com cerca de 78,09% dos casos de internação.
também foi constatado que parte da população branca foi a mais afetada por esse tipo de câncer, com cerca de 45% do total de casos. Agora, em relação ao total de óbitos, foram averiguados no período analisado 30.563 mortos, que corresponde a 11,54% do total de internações por câncer de boca. No gráfico acima, é possível perceber que a região sudeste também lidera no total de óbitos, com cerca de 50,49% dos casos. E, por último, também tem a região norte, com 2,65% do total de óbitos. Agora, quando foi levado em consideração a taxa de mortalidade, que é a razão do total de óbitos pelo total da população, foi verificado que temos uma média nacional de 11,54%, só que quando é levado em consideração o quesito regional, na verdade é a região norte que lidera o total, a taxa de mortalidade, com 13,54%. Outra diferença em relação à taxa de mortalidade é que ela é maior também em negros, né? E que vão apresentar uma taxa de mortalidade de 13,60%. Levando em consideração todos esses dados que eu acabei de expor e que estavam no artigo, a gente pode traçar um perfil dos afetados pela neoplasia maligna do lábio, da cavidade oral e da faringe, que são considerados câncer de boca. Em quantidade, nós temos uma faixa etária de 50 a 69 anos, do sexo masculino, da etnia branca e na região sudeste. Só que quando levamos em consideração a taxa de mortalidade, a faixa etária é a mesma, o sexo é o mesmo, só que a etnia mais afetada é a negra e a região é a norte. Olá, meu nome é Gislane Guida, sou acadêmica de medicina do primeiro período da UNIRG. Vou estar dando continuidade na apresentação desse trabalho, vou estar falando sobre discussão. Dentro da discussão, vou abordar 2 fatores de risco que contribuem para o câncer bucal. E agora vamos analisar a discussão do nosso artigo. Serão analisados todos os dados que foram coletados durante a pesquisa. E na discussão deve ser manifestado os achados dos autores. E além desses achados, devem-se fazer comparações com achados de trabalho. Foi observado a faixa etária de prevalência muito elevada entre os indivíduos de 50 a 69 anos, indivíduos estes que são tabagistas. Esses indivíduos tabagistas possuem a probabilidade de uma probabilidade maior para desenvolver o câncer bucal. Lembrando que existem mais de 60 substâncias cancerígenas no fumo, principalmente o alcatrão, benzopirenos e aminas aromáticas, certo? A alta temperatura na ponta desse cigarro faz com que haja uma potencialização na agressão à mucosa. E os indivíduos que fazem ingesta, o uso de bebida alcoólica, a ingesta de álcool é um grande fator de risco para o desenvolvimento de câncer de boca. Estudos realizados aqui no Brasil revelam que o consumo dessas bebidas destiladas, como a cachaça, o uísque, a vodka, né, o conhaque, estão associados ao câncer de boca. Essas bebidas aumentam em quase 6 vezes o risco de desenvolver essa neoplasia, que é o câncer de boca. Foi observado também que indivíduos com menor grau de escolaridade são mais propensos a desenvolver o câncer de boca,
devido ao fato de possuírem maior acesso com as bebidas e o tabaco, né? E também devido às precárias condições de saúde bucal e carências nutricionais. Estudos também revelam que a população masculina tem grande incidência de câncer de glândula salivar, que é apresentada como associação à infecção viral. O câncer de boca relacionado ao HPV é uma forma particular e está relacionada com fatores de risco relacionados ao comportamento sexual, né? Indivíduos que têm aquela vida promíscua, indivíduos que aumentaram o número, né? Que o número cresceu de parceiro sexual, né? Durante a vida. Indivíduos que iniciaram a vida ativa, né, ao sexo mais jovem, né, na estreia sexual e ao sexo oral em si. Ou seja, aqueles indivíduos que com idade mais jovens na estreia sexual e ao sexo oral em si, esses estão mais propícios. Bom dia, sou o William Anderson Pereira, sou acadêmico de medicina da UNIRG do primeiro semestre e esse trabalho de língua portuguesa, que nós vamos falar sobre um artigo científico e suas partes. A minha parte é de conclusão e referências bibliográficas e o artigo é Perspectivas do Panorama Epidemiológico do Câncer de Boca no Brasil. Na conclusão, nós temos que identificar os vários tipos de cânceres de boca na nossa população, e o seu diagnóstico precoce é muito importante, porque isso vai diminuir custos de tratamento, vai minimizar mutilações da nossa população e vamos dar uma melhor qualidade de vida para a nossa população. O diagnóstico precoce ele é primordial e ele advém da unidade básica de saúde, que tem contato com esse paciente de baixa renda, que é a população mais acometida por esses tipos de cânceres bucais. Por que eles são mais acometidos? Por diversos motivos. Falta de higienização adequada, etilismo, tabagismo, falta de cuidados e tratamentos precoces da sua cavidade oral e dos seus dentes. Então, se a gente conhecer essa faixa etária, gênero, incidência e região que são mais acometidos esses cânceres, nós podemos dar um tratamento mais direcionado para esses pacientes e intervir mais rapidamente possível. A unidade básica, depois ela vai suspeitar e deve suspeitar de lesões que não cicatrizam depois de 15 dias e encaminhar esse paciente para atenção secundária, que é lá que a gente vai fazer a nossa biópsia e vai fazer o nosso tratamento de câncer bucal o mais precocemente possível. Só assim a gente consegue melhorar esse atendimento do nosso paciente carente, e as expectativas desses tratamentos são bastante promissoras, porque a atenção básica, ela segundo o artigo, sempre cuidando desse diagnóstico inicial e encaminhamento para a atenção secundária. As referências textuais, referências bibliográficas, elas são pós-textuais, elas não fazem parte do corpo do artigo científico e elas são regidas por várias normas. A mais recente que é usada é a 6023 de 2018 da ABNT, onde a citação é por ordem do autor que aparece no texto, primeiro pelo seu sobrenome e depois pelo seu prenome. Seguido disso, o título do trabalho dele, o periódico com o volume, as páginas iniciais e finais, a data de publicação e ou período de publicação. Para um artigo científico ser enquadrado como artigo científico, ele deve responder várias perguntas, por exemplo, o porquê, se ele é inédito, se ele é relevante para a população e para a comunidade acadêmica, e se ele é reproduzível da forma dos seus materiais e métodos.
respondido todas essas questões, nós estamos dentro de um artigo científico com as metodologias aceitáveis que pode ser enquadrado nessa categoria. Muito obrigado.